boa tarde, bem-vinda a mais um Culto das Mulheres e continuamos a nossa série Você Não Nasceu Para Isso. Minhas convidadas de hoje, pastora Sara. Boa tarde. Boa tarde. E pastora Tati. Oi. E nós vamos falar hoje com você sobre um assunto que você, talvez, às vezes, você possa até acreditar que é uma competência, uma qualidade. Mas nós vamos trazer a visão bíblica para que você compreenda que se não houver um filtrinho aí, essa qualidade pode virar uma grande pedra de tropeço, um problema para a sua própria vida. Então, sobre o que eu estou falando? Estou falando sobre você não nasceu para ser crítica. É isso mesmo. E para trazer definição sobre isso, para a gente começar esse assunto, vou começar com a Tati, trazendo a definição. Vamos lá, Tati. Então, a gente pesquisou a questão do sinônimo, né? E fala sobre a habilidade de julgar, né? Que já é, né? A habilidade de julgar. Então, eu pensando sobre isso, me veio muito sobre a questão do orgulho que a gente tem, né? Ao julgar uma pessoa, achando que eu tenho uma visão melhor da situação, né? Acho que eu faria melhor dessa forma. E a falta de misericórdia e amor, né? Sim. Que a gente não tem com a pessoa, até por não conhecer o contexto dela, não saber da vida dela. Então eu já vou tecendo meus conceitos, meus preconceitos a respeito daquilo e começo a pensar de uma forma errada, né? Em relação àquela pessoa. E você falou aí, né, que a capacidade de julgar, eu fico pensando assim, uma pessoa ouvindo, né, ela pensa, não, mas é bom eu ter essa capacidade, né, porque eu consigo fazer análise, né, uma outra tradução é essa, né, você ter competência para fazer uma análise de uma coisa, mas se essa sua análise te levar a pecar, ela não se torna uma faculdade que coopera, né, e essa é a questão que eu acho que a gente precisa abordar aqui. E quem vai dizer que a sua análise está certa ou não? Porque a crítica, ela tem o seu peso. Uma vez, um pastor, logo que eu converti, ele falava assim, que ele tinha lido uma pesquisa que você precisava de 100 elogios para desfazer o efeito nocivo de uma crítica. Que ele tinha estudado sobre isso e tal, e muitas vezes a gente fala, não, eu só estou fazendo uma observação, né? Eu só estou fazendo uma colocação, é porque eu percebi tal coisa, e não existe esse entendimento de que eu estou destruindo algo, porque se eu preciso de 100 elogios para eu, né, conseguir anular o poder de uma crítica, é sinal de que ela tem a sua nocividade, né? Ela tem o seu mal impregnado nela. E essa análise humana, né? Sim. Lá em João, posso ler? Claro. 8:15 fala assim, vós julgais segundo a carne, né? Segundo o padrão humano, segundo aquilo que eu tô vendo. Segundo a sua perspectiva, Sim, né? a minha ótica natural. E eu a nenhum homem julgo. E mesmo que eu julgue, o meu juízo é verdadeiro. Porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Você vê que Jesus falando assim, ó, eu julgando, não sou só eu. Sou eu e o Pai. Então, a ótica passando pelo filtro do Senhor. Não é só uma ótica humana, né? Para poder falar algo, né? Então, assim, como as nossas palavras têm que passar pela ótica do Senhor, receber o filtro. E às vezes não é para falar nada. Exato. É para você ficar quieta. Se a gente tiver consciência que nós, na nossa natureza, já fomos corrompidas nas nossas faculdades, a gente sempre vai buscar o filtro do Senhor, né? E a crítica, ela sempre foi meu inimigo. E eu lembro que quando eu cheguei, eu sempre tinha uma opinião, eu sempre tinha que colocar uma coisa, eu sempre tinha que fazer do meu jeito. Assim. E aí você falou assim, cara, se você não tem o que você agradecer ou o que você elogiar, não fala nada. Faz jejum de palavra. E isso foi muito, assim, forte para mim, porque no texto de Mateus, eu queria ler o Mateus 7, e começa no 1 mesmo, que ele fala assim, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgar, sereis julgado. Com a medida que medirdes, vós sereis medidos. E porque tu observas o cisco
que está no olho do teu irmão e não percebes a viga que está no seu próprio olho. Então, assim, a gente às vezes fica tentando, é o que você falou, pela minha ótica, pela minha percepção. Às vezes é muito pequena do que eu estou enxergando de uma situação. Quando eu comecei a meditar a respeito da crítica, eu comecei a ver um desdobramento, assim, a pessoa começa com uma crítica, começa com uma ponderação, uma opinião, e aí ela passa a ser controladora, porque ela quer controlar as circunstâncias, ela quer controlar os caminhos, ela quer controlar a forma de proceder, a forma como tudo vai acontecer, só que tudo foge do nosso controle. Então, assim, e uma coisa vai chamando outra, e eu comecei a ver, se você continuar nesse caminho, sutilmente te leva para um lugar de rebelião. E a gente, às vezes, fica pensando, a pessoa rebelde é uma pessoa imbatível, é uma pessoa que bate de frente, é uma pessoa mais enérgica. Sim. Quando, na verdade, é simplesmente você se opor àquela direção. Você não é que você não pode se opor, né? E aí a gente entra nessa questão que você está falando. É uma qualidade, né? Porque vem, é uma crítica construtiva. Então ela veste essa roupagem de tipo, não, mas eu tô criticando, é pro bem, é para ajudar, é para melhorar. Só que a pessoa que está nesse lugar, que tem essa natureza, eu vou dizer por conhecimento de causa, ela não consegue enxergar essa obstinação. Sim. Se eu posso dizer Esse essa palavra. desejo de que tem que uma ser do meu opinião, jeito. E o jeito que eu vejo é importante, né? Mais Precisa importante. ser eu enxerguei pensado. melhor, né? Essa faculdade de conseguir analisar as coisas muitas vezes te destitui do lugar de humildade de se deixar dirigir. Né? Se deixar governar pela lei de Deus, pela vontade de Deus, pelas lideranças que Deus institui, muitas vezes, né? Então, a pessoa crítica, normalmente, ela vai entrando por esse caminho. E o que eu percebo, a maior parte das pessoas críticas, isso é uma observação, você que está me ouvindo, presta atenção, tá? Normalmente são pessoas que esperam misericórdia dos outros, mas que são muito endurecidas em demonstrar essa qualidade santa. Então, são pessoas que vêm com um juízo, um julgamento super duro com os terceiros, mas não suportam. E foi exatamente quando algo isso. acontece com elas, né? Quando algo é falado delas. São normalmente pessoas que, se você coloca qualquer coisa é falada a respeito dela, ela já vem com uma justificativa. Uma justificativa, porque eu tenho porquê de ter sido assim. Agora, com os outros, né? Por isso que a palavra fala, você julga. Cuidado, porque à medida que você julgar, você vai ser julgado. Tem Bíblia, tem tradução que fala, a mesma régua que você usar, vai ser usada para você. Né? Você vai ser medido. Eu sempre tive muito temor disso, muita preocupação com isso. Peraí, eu quero que Deus tenha misericórdia comigo, né? Eu espero que o Senhor seja paciente comigo. Então eu preciso ser assim com o outro, né? Eu não tenho que ser pronto em criticar, pronto em apontar o problema do outro, né? Pronto em enxergar o cisco no olho do outro. Quantas vezes isso acontece, né? A gente, na época de célula, isso acontecia mais assim, da gente ver, né? Que as pessoas vinham falar assim, vieram falar disso de mim, mas a pessoa vive de tal maneira, né? A pessoa quer me criticar de tal coisa, mas ela vive de tal maneira. Exatamente. Não devia nem ter falado, né? Você tá tentando invalidar o outro para justificar a sua... E até se a pessoa errou, a gente pode até pegar o exemplo da mulher adúltera, né? Quando todo mundo queria apedrejar ela, que Jesus falou, se você não tiver pecado, atira a primeira pedra. E a palavra fala justamente isso, né? Que sendo condenados pela sua própria consciência, saíram um a um. Então, assim, mesmo que a pessoa, né, esteja errada, a gente olha para dentro da gente. O que está errado em mim? Por que eu não estou tendo misericórdia? Exato. O que em mim também não está legal? Por que eu estou falando do outro? Cada um, né, tem a sua questão que está no processo do Senhor. Por que a gente não pode entender que o outro está seguindo o processo dele? Exato. Né? A gente não sabe aonde ele está no processo dele. De repente... Não, e o que Deus quer fazer? Obviamente que os processos são diferentes, os tempos são diferentes, né?
As respostas também são Sim, diferentes, né? E sim. Deus vai respeitar essas limitações, né? Que muitas vezes a gente coloca. Mas essa questão de criticar, julgar, eu acho que o perigo está nessa roupagem, né? Que da gente querer colocar outro nome, dar outro nome para isso que é errado. Né? Quando eu falo mal do outro, não interessa se é crítica construtiva, não existe crítica construtiva, né? Você vai destruir de alguma forma, você vai destruir o canal de proximidade, de unidade, Vai gerar um rompimento, vai né, romper nessa algo, aliança. exatamente, né? Eu quero só fazer uma crítica construtiva. Eu não acho que você devia fazer dessa maneira. Então, como eu deveria fazer? Exato. A maior parte das pessoas que são críticas, elas querem apontar a crítica, mas elas não são trazedores de solução, Sim. né? Ou não são pessoas que demonstram encargo em querer que aquilo se torne diferente, assumindo uma responsabilidade. Então tá bom, Deus me mostrou isso, eu vou interceder, eu vou orar, né? Deus, como que eu posso ser teu instrumento para ajudar a pessoa a romper nisso que o Senhor me mostrou? Esse deveria ser o lugar, né? Mas muitas vezes não é. Eu só quero criticar, colocar a minha opinião, né? Deixar claro o meu ponto de vista, trazer o meu julgamento, sim, e, né, a outra pessoa que saia com esse título de errado, de sem noção, de, né, inadequado. Eu lembrei você falou de Mateus, eu lembrei de Mateus 5, quando Jesus, na primeira ministração de Jesus para os discípulos, lá nas bem-aventuranças, o que é que ele fala? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Né? Então, a gente é tão carente da misericórdia. Né? Se não for a misericórdia do Senhor, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Né? Então, diante dessa realização, né, dessa consciência, por que não nós sermos esses que escolhem a misericórdia e não o juízo, né? Vivermos semeando aquilo que nós mesmos necessitamos, porque se houver sobre nós julgamento na nossa medida que merecemos, a gente está perdido. A palavra fala o quê? Que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, a gente poder exercer a misericórdia numa medida triunfante que vença o juízo, eu acho que esse é o desejo do coração de Deus para nós, né? Eu lembrei do texto de Tiago 4 aqui que fala: irmãos, não vos queixeis uns aos outros, uns contra os outros, a fim de que não sejais condenados. Contemplai que o juiz está à porta, né? Esse é um conselho que está sendo dado aqui nessa carta. Cuidado, não vai ser você aquele que fica se queixando contra outra pessoa, né? Você está incômodo, vai para Deus, né? Vai para a presença dele, derrama diante dele o seu coração, né? Coloca para ele as questões que te afligem, pede para ele para que você tenha esse filtro que Jesus ajudou que os fariseus tivessem, né? Me deixa enxergar as coisas como de fato são, porque quando eu enxergo quem eu sou diante da luz que revela todas as coisas, eu começo a ver que essa pessoa é carente da misericórdia nessa área, que eu posso não ser, mas eu preciso de misericórdia em outra área na minha vida. E imagina se o Senhor trouxer esse juízo sobre mim, que eu estou esperando que haja sobre a vida do meu irmão. Eu estou perdido, né? Então, no texto anterior, em Tiago 4, fala: não faleis mal uns dos outros, meus irmãos. Aquele que fala mal do seu irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E, se julgas a lei, já não és mais cumpridor da lei, porém juiz. Há um legislador que é capaz de salvar e destruir. Quem és tu, porém, para julgar os outros? Né? Que estão num mesmo livro bíblico, trazendo duas observações sobre essa questão da crítica. E a intenção foi uma sugestão
dos seguidores da gente no Instagram esse tema, mas eu achei extremamente pertinente, porque dentro da igreja muitas vezes eu me deparo com isso, eu me deparo com pessoas extremamente críticas, endurecidas, né, com um juízo duro, severo com os seus irmãos e incapazes de enxergar que se o Senhor trouxer a mesma medida sobre elas, nas áreas que elas têm dificuldade, elas não suportariam, né? Pessoas que são prontas em criticar, né, em apontar problemas, né, em demonstrar insatisfações, mas não têm a mesma prontidão em se colocar num lugar de brecha, de cobertura, de proteção, em lugar de trazer solução muitas vezes, né? Porque o crítico muitas vezes ele aponta uma lista de questões e problemas, de insatisfações, mas ele não é aquele que vai estar lá pensando, não, mas olha só, eu vi isso, mas podemos agir de tal maneira, né? Você é dessa forma, mas vamos romper e vamos para esse lugar, ou até intercessoriamente mesmo, né? A gente não vê mais irmãos orando uns pelos outros. Verdade. A gente vê irmãos prontos para criticar uns aos outros, mas não para orar uns pelos outros, né? Não para clamar a Deus pedindo que o Senhor mude a vida dele, né? Que Deus venha com misericórdia sobre ele, que Deus traga sobre ele, triunfe sobre ele a misericórdia, não o juízo. Ele não receba aquilo. Juízo fala da gente receber aquilo que é justo. Se a gente fosse receber dos céus aquilo que é justo, a gente estaria perdido. A gente amanhece todos os dias e a misericórdia do Senhor se renova sobre a nossa vida. Né? A gente tem vivido debaixo dessa bondade, dessa graça, desse longo ânimo de Deus, dessa paciência sem tamanho, desse desejo de querer nos ajudar a avançar e não de querer nos apontar, dando-nos um fim, porque muitas vezes o julgamento é esse, né? Depois que o juiz lavrou encerrou um caso, está determinado aquilo. E quantas vezes eu vejo dentro da igreja irmãos assim uns com os outros? Eles determinam algo a respeito do destino do outro, rotulam aquela outra pessoa, aquele outro irmão, como se ele estivesse numa posição capaz de dizer que ele é alguma coisa, né? Perdendo a humildade de reconhecer que se não for o Senhor, você também está perdido, né? Se não for a bondade de Deus, a paciência de Deus, inclusive a persistência de Deus, né, em querer te resgatar e te salvar, onde você estaria, né? Mas de certa forma isso tem se perdido dentro da casa de Deus, né? Os santos têm perdido esse lugar de zelo pelo que falam, por assumirem um lugar arrogante, né? De não se purificarem. De não amar. De não amarem. De não amar, de não porque amarem. se ele é o próprio amor que habita em mim, por que Exato. não olhar com amor? Exato. O olhar com amor que vai frear até a crítica. Exato. Como é que eu vou criticar de uma forma assim uma pessoa que eu amo? Que eu sei que o Senhor ama. Tá faltando cumprir, né, o mandamento. E quando você leu a respeito desse último texto de Tiago, eu lembrei desse de Gálatas 5, que fala assim, porque toda lei é cumprida em uma só palavra, mesmo nisso, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede que não acabeis de vos destruir uns aos outros. E isto vos digo, andei no espírito e não satisfareis os apetites da carne. Então, novamente, ele levando para um filtro do Senhor, levando a gente a depender de Deus, a buscar de Deus em como ajudar o meu irmão, como você está falando, né, em amar ele, em ter um olhar que se compadece, que se coloca no lugar, porque é o que você falou, eu não conheço a história, eu não sei o que ele passou, eu não sei o que o fez ser daquela maneira, ou agir daquela maneira. Dessa forma. Você estava falando, aí eu me lembrei de um texto que está em Coríntios, eu não sei exatamente a referência exata, mas que fala que nos litígios entre irmãos, né, como Deus se desagrada disso, que o simples fato de haver entre vós demandas, isso já é pecado. Né? A crítica nada mais é do que eu esperar, demandar que o outro responda numa medida
que eu espero que o outro seja como eu gostaria, né? A gente estava pensando em todas as ordens de crítica que a gente encontra, né, dentro da igreja, e essa palavra é para aquele que crê, que vive a vida da igreja, né? E a gente viu quantas vezes a gente se depara aqui com a crítica pela conduta do outro, pela ausência de misericórdia. A gente vê crítica, às vezes, à direção, Sim. né? É dado uma direção e existe esse ímpeto mais ferrenho em criticar do que em obedecer, Uhum. né? E a gente vê a crítica sendo um impedimento para que as pessoas respondam, para que as pessoas se encaixem, para que as pessoas vivam o amor segundo o padrão de Deus, para que as pessoas, impedimento para que as pessoas andem no espírito, porque Sim. se elas vivem julgando, criticando, elas jamais vão conseguir ter encargo, amor, vão conseguir ter esse lugar de esperar que eu possa ser usado para que o outro, né, seja beneficiado pela vida de Deus. Senhor, aonde que eu estou nessa equação, né? Por que que o Senhor me fez enxergar isso? Ao invés de ir falar mal para o outro, eu vou para o Senhor e falo: Senhor, o Senhor me mostrou isso. Senhor, em primeiro lugar, né? Me dá o teu filtro. Amém. Me mostra se é coisa da minha cabeça, se é julgamento segundo o meu padrão carnal, ou se é algo da tua parte. Se é da tua parte, Senhor, o que que o Senhor quer que eu faça com isso, né? O Senhor quer que eu interceda? Ou o Senhor me usa, eis-me aqui. O Senhor pode me usar para que eu ajude a essa realidade ser mudada na vida do meu irmão. Mas nós nos tornarmos espirituais nesse sentido e deixarmos de ser como meninos, né? Criança que fala e não pensa. Criança é que fala e acha que não tem consequência. O maduro, ele deixa as coisas de menino para trás, a maneira de pensar, a maneira de falar, a maneira de se portar dele começa a ser pelo filtro do Senhor e não mais as de menino, que é impetuoso, que é julgador, né? Que não tem um contexto completo da vida, mas quer que a sua vontade seja feita. Isso é ser menino. Agora, como maduro, a gente deveria ter uma igreja cheia de pessoas com desejo de serem instrumentos de Deus para a vida e não para a morte. E a crítica, para mim, né, de modo geral, estudando os temperamentos, tem um temperamento só que a crítica o motiva, que é o colérico, né? O colérico, ele vai ouvir uma crítica e aquilo vai virar um combustível para que ele prove que a pessoa está errada. Então, não é uma boa motivação. Mas ele tem uma reação positiva, né, teoricamente, diante de uma crítica. Agora, todos os outros temperamentos, a crítica ela tem um poder de paralisação, né? O sanguíneo, que é uma pessoa relacional, que precisa de uma aprovação do meio, ele se sente destruído. Porque a crítica é o oposto daquilo que é o que faz com que ele se sinta amado, querido e motivado, né? Motivado pelo elogio. O fleumático já é uma pessoa que não tem uma proatividade maior e diante de uma crítica aí é que ele não vai se mexer mesmo, porque ele vai ficar calculando e recalculando a rota 15 vezes antes dele passar pelo desconforto de ter que ouvir uma crítica novamente. O melancólico vai se destruir, porque acabou de comprometer toda a visão de perfeição que ele tinha de alguma coisa. Então, a gente não está aqui para ser esse instrumento, a gente está aqui para ser um instrumento de vida, um instrumento de paz, um instrumento de acolhimento, um instrumento de incentivo, um instrumento de manifestação de amor mesmo, um amor que acolhe, que encobre os pecados, de um amor que salva a pessoa e não que condena a pessoa, né? Não que traz um julgamento que determina um fim, que não é um fim de esperança, que não é um fim de vida. A senhora está falando aí em tudo que a gente foi citando e eu vejo que muitas vezes essas demandas, essas questões que nos levam a tecer críticas, está muito ligada ao nosso ego, ao nosso egoísmo, à nossa insatisfação. Porque a gente começa a criticar por quê? A gente está insatisfeito. E a gente deixa... Tati, a gente estava até trocando sobre isso, né, Tati?
A gente deixa de contemplar aquilo que já foi feito, Uhum. aquilo que já foi visto, aquilo que já foi concluído, e a gente é paralisado pela crítica ao invés de ser impulsionado pela gratidão. Exato. E o crítico tem dificuldade de ser grato, Sim. né? De reconhecer os benefícios. Normalmente o crítico vai ser essa pessoa que não vai conseguir olhar os benefícios, né? Ele está tão preocupado naquilo que ele quer ajustar para que Para seja satisfazer as conforme próprias o que ele demandas. acha, É. né? Que ele não vai ter essa capacidade, essa generosidade, né? De pensar em, poxa, né? Por exemplo, um filho que tá, de repente, dá trabalho em alguma área. A gente pode vir criticar apenas ou a gente pode se tornar um instrumento de ajudar ele a romper aquilo. Quando a gente se torna esse instrumento ajudador de rompimento, o que vai acontecer é que a gente vai pegar aquela observação, né, aquela faculdade de poder julgar a situação, e você vai transformar aquilo em algo que vai produzir vida. Então eu não encerro, você não, meu filho, você é muito burro. Não, eu vou falar, meu filho, você está percebendo que você não está entendendo da melhor maneira? A mamãe vai ajudar você. Então como que a gente pode fazer, Tará? Explica de outra maneira, desenha, faz igual Deus faz com a gente. Quantas vezes Deus fala de um jeito, a gente não ouve, Deus vai e apresenta de outro, Deus levanta as pessoas, move as circunstâncias, manda barquinho, faz teatro, desenha, porque ele não desiste. O fim é que a gente aprenda. Então, a gente tem que querer esse fim também para as pessoas. Não criticar, mas ok, eu percebi isso. Como eu posso ajudar meu irmão a ser diferente nisso? Lá em 1 João, pastor, eu tô vendo, lembrei esse versículo 3:16, fala: nisto percebemos o amor de Deus, porque ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Exato, exatamente. O que a gente pode fazer, o que a gente pode se gastar no que a gente vê que não tá legal no outro. O que eu posso me doar para poder fazer você enxergar isso e avançar nisso? Exato. Não parar no meu olhar, no meu julgamento. No meu julgamento. Mas, Senhor, o que ele precisa que eu posso fazer para fazer ele avançar nisso? Exato. A Bíblia fala para a gente considerar o outro maior do que a nós mesmos, né? E não considerar a si além do que convém. Exato. Não pensar de si mesmo além do que convém, né? O crítico normalmente ele se coloca nesse lugar de orgulho, altivo, né? Eu sou tão bom que a minha opinião tem que ser observada, né? Eu tô tão acima da média, né? Que eu tenho que ter ouvidos para que sejam ouvidas as minhas opiniões, né? E às vezes você colocou aí dessa questão da gente se enxergar, né, como agente ajudador, e eu acho que uma forma que a gente tem de ajudar é a gente interceder, né? Às vezes Deus vai até mostrar coisas pra gente que imediatamente nós não vamos ter acesso direto, né? Mas a gente vai poder ter acesso ao trono. E a gente vai poder interceder, a gente vai poder gerar algo no espírito, a gente vai poder, né, clamar a Deus que mova as circunstâncias para que aquela situação mude, não seja um fim, né? Para que não seja realmente validado aquele julgamento, mas que a misericórdia venha triunfar sobre aquela questão que a gente viu. E muitas vezes a gente se satisfaz de criticar, mas a gente não se coloca no lugar do outro, né? A gente não pensa no outro como... Principalmente quando a gente sofre ofensas do outro, né? A gente se defende na nossa crítica ao invés de se colocar no lugar de interceder. A gente deveria orar pelos nossos inimigos, né? Então, se a pessoa nos ofendeu naquele momento, ela se tornou nosso opositor. A gente deveria ter essa capacidade de ter misericórdia dessa pessoa, como a gente gostaria que recebêssemos misericórdia se a gente errasse. Né? E ir para a presença de Deus e falar: Senhor, tem misericórdia, Senhor, eu quero liberar perdão, né? Como o Senhor Jesus falou, Senhor, não leva em conta
porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Quantas pessoas que são criticadas, elas não sabem o que elas estão fazendo, elas não dão lugar para o Espírito, para que elas possam responder de acordo com o Espírito. Então, essas pessoas deveriam ter a nossa misericórdia, deveriam ter essa nossa decisão de sermos de Deus para elas e não sermos mais um que pega a pedra para atacar no seu defeito, no seu problema, né? Então, eu penso que essa questão da crítica, principalmente atualmente, em que a gente tem sido extremamente estimulado a ter uma voz, a nossa verdade, né? Cada um tem a sua verdade e que você tem que ter fala diante das pessoas e da sociedade, e isso é o que te valida. Eu acho extremamente propício e santo nós podermos abordar esse tema com a ótica espiritual, né? Se somos espirituais, nós devemos agir espiritualmente diante das circunstâncias, e nós não precisamos ser juízes, porque o justo juiz já existe e está sentado no trono. Né? Nós precisamos ser agentes de misericórdia, nós precisamos ser agentes de paciência, nós precisamos ser agentes de intercessão, nós precisamos ser instrumentos, utensílios. Né? Eu gosto de pensar nos utensílios como facilitadores para um fim. Nós podemos ser utensílios de ouro que manifestam a glória de Deus para que o nosso irmão ou o nosso próximo, talvez uma pessoa que Deus colocou no nosso caminho, possa ser alcançado, envolvido com esse amor todo acolhedor que o Senhor tem através da nossa misericórdia e não do nosso juízo. E é uma alegria quando a gente vê a pessoa transformada, né? Poxa vida! Assim, nossa, eu fiz parte disso. Exato! Porque eu te ajudei nisso. E que privilégio sermos participantes da salvação de Deus, né? E a gente às vezes pensa na salvação, só na salvação eterna, mas às vezes a pessoa está sendo sufocada, morrendo nas suas próprias emoções, na sua dureza, né? Na sua falta de tratativa ainda, na falta de rendição a Deus em certas áreas. A gente pode ser testemunha dessa salvação, desse resgate, né? E por que não? Mas precisamos escolher, né? Escolher amar, escolher interceder, escolher sermos misericordiosos, escolher enxergarmos como de fato somos pecadores, para que a gente possa andar em misericórdia. Andar em misericórdia e sermos como o Senhor Jesus é, né? Que acho que esse é o maior objetivo de todos nós que queremos ser seus discípulos. Amém. Tem algo mais que vocês gostariam de acrescentar? Não? Então estamos terminados. Eu peço a Deus que essas ponderações toquem o seu coração e que o Espírito Santo te faça lembrar de cada uma dessas colocações aqui, cada um desses versículos, cada uma dessas observações, para quando vier aquela vontadezinha, ó, de julgar, você se lembre, seja lembrado pelo Espírito Santo para que você mude a rota e se torne um agente cooperador da vida de Deus na vida do seu irmão. Não o primeiro a atacar a pedra, mas aquele que intercede para que ele seja salvo daquele mal que o acomete. Que Deus abençoe vocês e até a semana que vem.